Mesmo gráfico do exercício anterior, só que agora a gente vai analisá-lo sob o aspecto de função, conceito de função. Então aqui eu quero saber qual o valor de f de zero, ou seja, se o x for zero, qual é a imagem? Eu digo que f de zero é 1. Por quê? Porque se o x for zero, a imagem está lá em cima. Note que em 1 eu tenho uma bolinha fechada. Observe, quais são as coordenadas deste ponto? Este ponto tem abscissa 0 e ordenada 1. Portanto, se o x for 0, o y é 1. Tá? Então, f de 0 é 1. Agora eu quero saber f de 1. Bom, f de 1, se eu me posiciono em 1, né, eu percebo que já estou em cima do gráfico. Portanto, se o x for 1, a imagem será nula, será zero. Portanto, f de 1 é zero, ou seja, se o x for 1, o y é zero, a imagem é zero, se o domínio for 1. f de 2, observe, me posiciono em 2 e vou em direção ao gráfico. Achei o gráfico, vou em direção ao eixo. Portanto, f de 2 é 1. Então está aqui, o mesmo gráfico que nós fizemos o estudo em cima de valor limite de função, nós analisamos sob o aspecto função. E veja, olha que interessante, nós concluímos no exercício anterior que não existe o limite da função quando o x tende a 1. Então, não existe isto, mas, no entanto, observe que f de 1 existe e é zero. O que é que significa isto? Que não há relação, preste bem atenção nisto, não há relação entre valor limite de uma função e valor da função no ponto. Por quê? Porque o limite não se interessa pelo ponto, o limite se interessa pela vizinhança do ponto. Então, quanto mais próximo eu estou do ponto. Já a função não. A função se interessa pelo ponto, exatamente no ponto. Então, tenha este discernimento. Caso contrário, você terá problemas na interpretação dos gráficos e resolução dos exercícios propostos.